Agora estou ao vivo. Vamos ver quem é que tá entrando aqui. Bom dia. Eu tô há meia hora tentando conectar, agora consegui. Bom dia, Maria Cláudia. Vamos ver quem está chegando. Deixa o Instagram avisar. Vamos ver, vamos ver. Bom dia, Deli. Tudo bem, gente? Eu tava meia hora tentando, desde as 9, tentando conectar, não tava conseguindo. E fora que meu olho tá irritado. Não consigo abrir direito. É do sol mesmo. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Deixa esperar aqui o Instagram avisar que eu estou ao vivo. Se quiserem avisar nos grupos é bom, né? Porque aí já o pessoal vem pra cá vou falar um pouquinho hoje sobre marketing. Vamos ver quem é que tá entrando. RDO Gonçalves. Bom dia. Gente, meu olho tá irritado demais. Acho que é do sol. Não tô conseguindo abrir direito, mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre o marketing. É uma coisa que as pessoas têm perguntado bastante, né? Sobre as questões relativas das bases legais. Agora sim, o povo tá chegando. Bom dia, Jean, tudo bem? Eu tô chorando. Meu olho tá ardendo, meu Deus. Mas vamos em frente. Falar um pouquinho sobre as bases legais do marketing. Como é que a gente poderia fazer? E basicamente a gente tem que sempre que lembrar o seguinte, né? Todo e qualquer tratamento a gente tem que encontrar, logicamente, a nossa base legal, né? A nossa base legal. Pois é, Gisele, tô aqui na praia, aqui tem um muro aqui de vegetações, mas eu acho que meu olho tá muito irritado esses dias. Eu tô falando com vocês, tô chorando, mas tudo bem, vamos em frente. Tá lacrimejando. É do sol mesmo. E então a gente tem que lembrar o seguinte: todo e qualquer tratamento, logicamente, a gente precisa do quê? Precisa da base legal, né? Precisa de uma das 10 bases. Na nossa LGPD, as bases legais vão com o nome de requisitos, né? Diferente do GDPR, é interessante que nesse ponto a nossa lei copiou o critério específico esse critério de ter, logicamente, bases, né, uma lista de bases legais, né, e modificou algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem, logicamente, uma quantidade maior de bases legais, né, que na nossa lei recebem o nome de requisitos, e ao passo que no GDPR, o nome da base legal, né, que a gente popularmente chama, né, de base legal, são critérios de licitude, né? Pra quem tá chegando agora, gente, eu não tô chorando não, meu olho tá irritado mesmo, tá? Bom, vamos com o olho irritado mesmo, eu não sei o que é uma alergia, eu acho, de pólen, porque tá demais esses dias. Então, o que eu quero falar pra vocês? A gente, considerando que você vai fazer o tratamento, quando você raciocina sobre a questão do marketing, né, a gente tem que encontrar na nossa legislação quais seriam os requisitos ou o requisito autorizador para a atividade de marketing, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro analisar um pouco o conceito específico, o que é o marketing em termos intrínsecos, né? Gente, vou fazer live de óculos de sol, não dá, meu óculos tá lá no quarto, deixa quieto. Então, a gente tem que analisar um pouquinho primeiro qual é o requisito, qual é a definição do marketing, né, propriamente dito. A gente tem que pensar um pouquinho na evolução do marketing, né, de uma maneira muito interessante, né. Antigamente, quando nós éramos crianças, vamos dizer assim, né, nós tínhamos o marketing de uma maneira muito diferente, né, era um marketing que ele era um marketing
em revistas, em outdoors, né? Ou seja, era um marketing que, assim, ele não era direcionado para você, né? Era um marketing que estava lá. Você passava numa avenida, você via um outdoor, você via isso, você via aquilo, você abriu uma revista, sim, claro, uma revista temática, uma revista de moda. Um anunciante de sapatos femininos ia procurar, obviamente, uma revista de moda para fazer o marketing, não ia colocar numa revista de automóveis, por exemplo, né? Era um marketing que a gente chamava de placement, né? Ou seja, você colocava as suas propagandas em determinados lugares, né? Em determinados lugares. Depois, na década de 90, foi criado um conceito novo chamado inbound marketing. Inbound marketing, ou seja, é um marketing que, em outras palavras, é considerado um marketing de atração, né? Então, como funciona isso, né? Funciona com menos exteriorização, com menos agressividade externa e com mais o quê? Com mais possibilidade de trazer o cliente para o seu negócio, né? E aí tem várias técnicas, né, dentro do inbound marketing, de como você atrai o seu cliente, né? Então existem, de fato, inúmeras técnicas, desde o SEO, que é aquele Search Engine Optimization, né? Essa live tá dando tudo errado. Tô rindo aqui, caiu o celular, mas tudo bem, vamos em frente, agora vai em frente. E aí a gente tem várias técnicas de atração, né, para que o cliente chegue até o próprio negócio, né? E aí uma das técnicas, qual é? É aquela técnica que vocês conhecem, né? Basicamente, quando você vai baixar um infográfico, quando você vai baixar um e-book, quando você vai participar de algum evento, né? Que você... a empresa coloca o quê? A empresa, ela oferece um conteúdo de qualidade para você, né? E é uma maneira de você começar, nessa entrega de conteúdo, um relacionamento com a pessoa para quem você queira vender. Todas as pessoas que, de alguma maneira, trabalham, né, no campo empresarial, utilizam essa forma de inbound marketing. Não tem como hoje você não trabalhar com inbound marketing, né? Um próprio advogado que manda newsletters, por exemplo, para os seus clientes ou para possíveis prospects, trazendo, por exemplo, notícias legais, tal, ele está utilizando essa mesma modalidade, que é um marketing específico de atração, né? Então, é evidente que esse modelo é um modelo normal, não tem problema nenhum, mas aí existem alguns critérios que devem ser atendidos para que você possa, de fato, realizar esse inbound marketing, né? E aí, basicamente, você tem que começar agora com a LGPD partindo da pressuposição do quê? Da pressuposição de quais são os nossos requisitos legais, que são 10, e aí você vai fazer a escolha do requisito legal que mais se adequa. É claro que você precisa fazer isso porque quando você está coletando um e-mail, você, com relação àquele titular propriamente dito, o que você está fazendo? Você está iniciando o tratamento de um dado. O mero fato de você ter um nome e um e-mail já é, obviamente, o tratamento de dado pessoal, né? Então, às vezes as pessoas não se preocupam muito, tanto que antigamente você tinha aquela lógica específica de compra e venda de base de dados, e hoje é uma coisa que já não existe mais, né? Já não pode. Por quê? Por que não pode a compra e venda de base de e-mails? Porque toda entrega de dado pessoal, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe uma finalidade específica. Então, se alguém tem um e-mail de uma pessoa ou outros dados pessoais que possam ser acessados a ela, aquilo tem que ficar restrito, tem que ficar contido dentro da finalidade inicial. Então, quando se uma empresa vendia ou cedia ou trocava ou compartilhava a sua base de dados com terceiros, ela estava extrapolando a licitude, vamos dizer assim, dela ter aquela base, se aquela base era na origem legal, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem sempre que analisar as questões específicas da finalidade e casar a finalidade com o enquadramento específico do requisito da LGPD
que são aqueles 10 requisitos. E aí você tem que encontrar o requisito que seja, no caso, adequado à atividade específica que você vai realizar com aqueles dados pessoais, né? Então vamos colocar já em alguma circunstância específica, né? O e-mail marketing, que é aquilo que a gente recebe no nosso e-mail todo o tempo, né? Agora é época de... passou Black Friday, passou Natal, tal. Toda essa lógica específica do e-mail marketing, ela foi também mudando, né? Ao longo dos anos, e especialmente em razão das leis, né? De proteção de dados. Foi mudando em que perspectiva? Foi mudando na seguinte perspectiva. Antigamente, é o que eu costumo dizer, a gente costumava receber muitos e-mails de produtos variados, coisas que poderiam potencialmente nos interessar e coisas que jamais nos interessariam, né? E já há muito tempo também a gente tinha no final, por exemplo, de um e-mail que a gente recebesse, um botão lá para descadastramento, né? Isso sempre existiu, né? Pelo menos nos últimos tempos, sempre existiu de uma maneira muito, vamos dizer assim, regular, né? A gente chamava esse modelo das empresas mandarem e-mail, né? A gente chamava esse modelo em que o titular, né, a pessoa para quem você estava enviando, deixar aquela lista, a gente chamava aquele modelo de opt-out, né? Ou seja, você manda e dá à pessoa, concede à pessoa a possibilidade dela se remover daquela lista de e-mails. Por exemplo, você é uma pessoa que você não, vamos supor, um exemplo que até por acaso aconteceu comigo. Eu recebia e-mails de venda de imóveis em áreas, em regiões e outros estados que não me interessavam. Então eu comecei a receber, sabe-se lá Deus por quê, provavelmente essa empresa comprou uma lista de e-mails, meu nome estava lá e me mandava, compre fazendas em Goiás. É claro que aquilo não me interessava. Então, por não me interessar, o que eu fazia? Eu saía daquela lista, né? Esse opt-out, que era esse ato de deixar uma lista, de se descadastrar, o opt vem de option, de opção. Então, era o modelo de marketing que autorizava o titular de sair daquela lista para que ele se removesse. E aí, a partir daquele opt-out, a empresa não poderia mais, por exemplo, me mandar e-mails de compre terrenos, não sei aonde, compre cabeças de gado, coisas que não me interessavam, né? Então, era assim. Agora, não é mais assim que funciona. Mudou, né? A primeira lógica é que, de fato, mudou. Mudou como? Mudou que hoje a gente não fala mais do opt-out. Hoje a gente fala do opt-in. E o que significa o opt-in? Significa que para a empresa começar a me mandar alguma coisa, qualquer tipo de comunicação por e-mail, por exemplo. Gente, estou falando só do e-mail, né? Tem várias coisinhas que eu quero falar para vocês sobre o marketing, né? Então, hoje, para a empresa começar a enviar um e-mail para qualquer pessoa, ela precisa ter coletado anteriormente o interesse específico daquela pessoa de receber aquele material, né? Então, a gente fala que nós vivíamos num modelo de opt-out, e esse opt-out ele foi substituído pelo modelo do opt-in, ou seja, você só pode de fato enviar os e-mails para aquelas pessoas que já declararam que pretendem receber o seu material, qualquer que seja ele, né? Eu me lembro, por exemplo, quando o GDPR estava próximo de entrar na eficácia plena, né? E eu tinha muito contato na época com imobiliárias, né? Eu tinha acabado de comprar lá meu apartamento lá em Portugal, tal. Então eu fiquei conhecendo muita gente do campo de imóveis, né? De imobiliárias, tal, não sei o quê. E um dia eu estava conversando com uma pessoa lá, alguns meses antes, né, do GDPR, e ele falou assim, poxa, mas eu tenho uma base gigantesca de e-mails que eu faço prospecção, tanto aqui dentro de Portugal quanto para fora, né? Aliás, por exemplo, eu mesma tinha sido prospectada na qualidade de brasileira para comprar imóvel lá, né? Então, ele falou assim, e aí agora eu tô chateado, porque ele tinha lá um consultor lá, uma pessoa que estava fazendo a implementação do GDPR para ele, é uma empresa bem grande, e aí ele disse o seguinte, agora ele me disse, o consultor, né, disse que eu tenho que, isso previamente
a eficácia plena, né, dia 25 de maio de 2018. Falou, agora eu tenho que fazer o seguinte, pegar aquela minha base enorme de listas, minha base gigantesca de listas de e-mail, e eu vou ter que mandar uma comunicação para todas essas pessoas, dizendo mais ou menos o seguinte, ó lá, não sei o que, nós sempre enviamos aqui os e-mails a vocês com ofertas de casas, de apartamentos, do que quer que seja, mas agora, devido à nova lei, né, o novo regulamento europeu de proteção de dados, eu preciso do seu consentimento para eu poder continuar enviando essas comunicações a vocês, né? E aí ele já tinha, na verdade, feito isso, né? Então, o que aconteceu? Eu não sei os números, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vou falar um número aleatório. Imaginasse, por exemplo, que ele tivesse uma base de e-mails, de 100 mil e-mails, por exemplo. Vamos considerar aí um número. 100 mil e-mails em bases permanentes que eles estavam sempre mandando. Claro que acrescentando e muita gente também fazendo opt-out, mas vamos considerar que a média fosse 100 mil e-mails. Quando ele enviou esse e-mail padrão para 100 mil pessoas falando do GDPR, ele colocou um botão dizendo o seguinte, que para ele poder continuar enviando na conformidade da legislação, cada uma daquelas pessoas, né, ou seja, aquela pessoa que estava recebendo lá, dizia o seguinte, você terá que consentir com o recebimento dos e-mails propriamente ditos, né? E aí, daqueles 100 mil, porque ele me falou mais ou menos a proporção, só não falou o número, né? Vamos considerar que mais ou menos 30 mil tivesse, vamos dizer, clicado no botão da concordância. Querendo dizer o quê? Em outras palavras, sim, me interessa continuar recebendo os seus e-mails de promoções de imóveis e tal, o que quer que seja. E os outros 70 mil? Os outros 70 mil, ele não poderia mais enviar. Porque, nesse caso, não se tratava mais, já não era mais o opt-out. Tratava-se de que ele aplicou a regra que passava a valer, ou seja, o opt-in. A partir do GDPR, ele só poderia enviar para as pessoas que, de fato, tivessem previamente consentido com o recebimento. Então, a base de dados dele reduziu, por exemplo, né, de 100 mil e-mails para 30 mil e-mails. Estou falando números aleatórios, porque eu não sei quantos eram de fato. E aí ele veio dizer justamente que ele estava chateado. E o que eu argumentei com ele foi o seguinte. Eu falei, sim, mas a prova de que você estava gastando, inclusive inutilmente, com relação a pelo menos, nessa proporção, 70% das pessoas, é de que elas não estavam minimamente interessadas no teu produto, né? Então, a lógica sempre você considerar questões da minimização, você também acaba otimizando o teu negócio. Por quê? Ele movimentava, por exemplo, as ferramentas de e-mail marketing dele automáticas para enviar 100 mil e-mails, quando na realidade 70 mil, talvez uma grande parte nem abrisse, né? Ficasse já lá no spam, ou quando você clicava lá naquela caixa já deletar uma lista de mensagens que não te interessavam. Então ele acabou ficando com o quê? Com um público mais qualificado, que na prática representava o quê? Representava que ele estava cumprindo a legislação europeia e, além disso, ele estava trabalhando com o público que ele tinha certeza que, de fato, pretendia receber aquele material. Vejam como tudo isso faz sentido, né? Então, a primeira perspectiva que eu quero trazer para vocês é essa, né? No que se refere à utilização do e-mail marketing, né? A gente deixou o universo do opt-out e a gente passou para o universo do opt-in, né? Muitas empresas ainda estão em processos de implementação, né? Então, se vocês estiverem trabalhando em processos de implementação e a depender da modalidade do negócio, se a empresa tem bases permanentes, né, de utilização de e-mail marketing, esse é um ponto a ser observado, né? Um ponto bem importante a ser observado. Qual ponto? Se de fato todas aquelas pessoas para as quais a empresa esteja enviando e-mail, se elas já coletaram efetivamente o opt-in na vigência da LGPD, né? Ou previamente, logicamente, né? Ou seja, se foi feito esse ajuste desse processo. Porque muitas empresas dizem assim, mas eu já tinha coletado antes. Sim, mas isso pouco importa. Por quê? Porque a lei, quando ela entra em vigor, no caso, né? A nossa lei entrou em vigor 18 de setembro, ela tem a expectativa em si mesma de que todas as premissas dela estejam efetivamente atendidas.
Ai, Viviane, mas onde que está isso na lei? Onde que está esse negócio de opt-in, opt-out? Não, não está na lei, né? De fato, com essas palavras não está na lei. Mas isso é uma exteriorização do quê? Do que eu falei no início. Que para você poder fazer o tratamento de dados, né, e de uma certa maneira você manter aqueles dados para aquela finalidade que é o meio marketing, você tem que encontrar um dos requisitos que estão descritos na LGPD, que são 10. E o requisito que se amolda, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de GDPR, lá é igual, é o consentimento. Então, você tem que, de fato, ter o consentimento da pessoa para você fazer o encaminhamento do e-mail marketing. E esse consentimento, pelas regras do consentimento, isso está explícito na lei, o consentimento ele tem que ser inequívoco e ele tem que partir não de uma presunção, né? Não existe, anotem isso, não existe presunção de consentimento, não existe. Então, o que existe na realidade? Existe uma manifestação inequívoca. E por essa razão que as empresas, nessa transição, nessa circunstância específica, precisavam fazer esse ajuste, ou seja, naquele novo encaminhamento padrão para toda a base de e-mails, naquele instante a empresa passa a coletar o consentimento daquelas pessoas. Para quê? Para que ela possa continuar prosseguindo com a atividade de marketing. Funciona exatamente assim. Isso é para você encontrar, para você fazer o ajuste de uma atividade de marketing ao próprio requisito, que no caso, qual é o requisito que prevalece, né? O marketing tem requisitos próprios. O requisito que prevalece é efetivamente o consentimento nessa hipótese, principalmente quando você ainda não estabeleceu nenhum tipo de relação contratual com aquela empresa, ou seja, eram prospects mesmo, eram pessoas que você olhava, essas pessoas que você pretendia que elas se transformassem em seus clientes. Isso para qualquer negócio, né? Então, tudo que vocês puderem imaginar. Escolas, academias, lojas, todo tipo tudo, qualquer atividade, né? Qualquer coisa que você enviasse e-mails no intuito de atrair, né? De trazer as pessoas com relação a isso, né? Então, o Jean está falando assim, empresas de marketing costumam ser reticentes em explicar a proveniência dos dados. Sim. Então, mas justamente por causa disso é que você tem que fazer essa depuração dos dados, porque a partir do momento que você pega uma base, você está implementando a LGPD numa empresa, e você descobre que ela tem atividade de e-mail marketing, que é bem intuitivo isso, a depender, obviamente, do modelo da atividade daquela empresa, né? Dá para você presumir que ela trabalha com e-mail marketing. Você vai lá e pergunta, você trabalha com e-mail marketing? Trabalho com e-mail marketing. Ótimo. Então, não se trata muito de questão de ser reticente. Vamos considerar que até esse presente momento, né, falando a grosso modo, pouco importava muito, porque a gente não tinha a lei de proteção de dados. Mas hoje, você, como pessoa que está ajudando a empresa a atingir a conformidade, você tem que colocar essa empresa no outro patamar, que é qual? Que é você, de fato, ter o consentimento a partir de agora. E você, de fato, você vai ter que abrir mão daqueles e-mails que naquele retorno, daqueles titulares que não apertaram o botão específico de que querem continuar recebendo aquele material. A proveniência, como está sendo falada, poderia ser múltipla, né? Nesse caso mesmo, esse exemplo que eu dei de Portugal, eu não faço a menor ideia de qual seria a proveniência. Então, claro, a pessoa não vai me falar, mas provavelmente pegou lista de parceiros, ou pode ter comprado, ou enfim, acho que são múltiplas fontes, né? Que chegam que vêm a explicar a proveniência dos dados. O fato é que antes não existia a lei, né, propriamente dita, pelo menos aqui no Brasil. Lá já tinha, mas já não era cumprida, né, porque tinha a diretiva que já sabia que era isso, mas tudo bem. Mas vamos considerar olhar daqui para frente. Então, no GDPR foi assim e agora a Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma coisa. Então, tem que fazer a depuração nesse sentido, enviar e conseguir entre aspas, né, tentar, né, com uma linguagem friendly, conseguir que a pessoa pretenda continuar
recebendo seus materiais. E como você vai fazer isso? Você vai fazer um e-mail atraente, né? É o máximo que você pode fazer. Agora, você não pode obrigar a pessoa a permanecer na sua lista, logicamente, né? Você vai demonstrar, talvez, a conveniência e as vantagens de ela continuar recebendo os seus materiais, né? Repito, friso, isso para as empresas, para as pessoas que não tiveram ainda nenhum relacionamento com a empresa em questão. Muito bem, então você tem que fazer essa depuração. E aí existe uma segunda situação, que é qual? Como é que funciona o e-mail marketing para quem já é cliente da empresa? Aí a gente tem uma outra perspectiva, né? Porque aquela pessoa já mantém ou já manteve uma relação contratual. Então, imagine um e-commerce, por exemplo, você foi lá, você comprou qualquer produto lá, você comprou um produto eletrônico, muito bem. Aquela empresa, você concluiu o quê? Um contrato de compra e venda, né? Então, a pessoa pagou e você entregou o produto. Aquilo ultimou, finalizou uma relação contratual, né? Nesse caso, esse cliente, como ficaria a situação para ele? Nesse caso, para o cliente, por já ter existido uma relação contratual, então é entendido, a gente ainda vai ter que aguardar a NPD para ver como vai ser no Brasil, mas na União Europeia é explícito, porque está no corpo do GDPR, é explícito que, nesse caso, você não precisaria de um consentimento específico para a continuidade dessa atividade de marketing, ou seja, no GDPR tem um dos consideranda, que você sabe que o GDPR tem uma parte enorme dos consideranda, que são 173 e depois mais 99 artigos. Em um dos consideranda, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, que senão vocês vão confundir, tem lá especificamente que a regra de que você pode fazer a tal da comercialização direta, que é o marketing direto, independentemente do consentimento, com base no quê? E tem que encontrar outra base legal, mesmo assim. Tem sempre que ter base legal. Você não pode realizar nenhuma atividade de tratamento sem a base legal. Nesse caso, qual é a outra base legal? O legítimo interesse. Então, você não necessariamente você precisaria ter o consentimento para essa atividade, quando você já teve a relação prévia, e você poderá continuar enviando, né? Ou até começar a enviar, porque se a pessoa foi lá, ela não era seu cliente, ela fez o cadastro, adquiriu um produto na sua plataforma, você já coletou os dados dela, inclusive outros dados, né? Os dados necessários para a realização daquela compra e venda. Então, enfim, o CPF da pessoa, o endereço, você tem que entregar, né? O produto é o e-commerce, você tem que mandar entregar, os dados do cartão que a pessoa utilizou para pagar e tudo mais. Então, nesse ponto específico, você não precisaria coletar o consentimento. Você poderia enviar com base no legítimo interesse. Mas acontece o seguinte... A gente sabe que as questões específicas do inbound marketing, elas têm uma multiplicidade de aspectos pelos quais elas se revelam, né? E o que acaba acontecendo é que, assim, nessa lógica, aí você cai numa outra problemática, né? A gente tem sempre que se amarrar no quê? Não é que não pode, mas você tem que encontrar sempre a justificativa. Tem uma lista de 10 justificativas, que são os requisitos, você tem que encontrar. Então, primeira premissa. Você não tem relação contratual, você vai precisar do consentimento. O consentimento dentro de uma base que já existe, de uma base de e-mails que já existe e que antes trabalhava com opt-out, não serve mais o opt-out, essa opção de sair. É o opt-in, você tem que ter a opção de entrar. Então, você tem que fazer todo o reenvio para a base inteira, porque justamente dentro do que o Jean falou, você não tem a menor ideia, se você está trabalhando com um projeto de implementação, de qual é a origem daqueles dados, que muito provavelmente foram algumas coisas, né? Ou compra e venda de base de dados, ou troca entre parceiros, ou enfim, ou acordos comerciais. Aquilo está contaminado. Por quê? Porque sempre o tratamento está restrito a uma finalidade. Então, ele foi coletado na origem para uma finalidade X e mudou a finalidade. Eu não sei se vocês conseguem... entender essa lógica da lei. Se eu entrego, por exemplo, presta atenção, se eu entrego meu e-mail para a empresa A, eu estou entregando para a empresa A para uma determinada finalidade. A finalidade, ela é uma compreensão muito estreita, ela é exatamente para aquele tópico específico. Se essa empresa compartilha, essa é uma segunda finalidade, tanto que
Se você pretender compartilhar, por exemplo, com parceiro, você tem que abrir uma caixa específica no site, um consentimento específico autorizador do compartilhamento. É uma segunda finalidade. A primeira finalidade é a coleta em si. Ok, por exemplo, eu, Viviane, ok, eu não tenho relação contratual com aquela empresa, mas me interessa especificamente o recebimento daquele material publicitário. Então, eu estou lá, eu estou entregando meu e-mail para aquela finalidade. Se a empresa estiver pensando em compartilhar o meu dado para um parceiro comercial ou para uma outra empresa do mesmo grupo que trabalhe com um produto um pouco diferente e tal, que nem seja exatamente da mesma família, se ela estiver pensando isso, quer dizer que ela não pode? Não, não quer, mas ela vai ter que coletar também o meu consentimento para essa segunda finalidade. E o consentimento nessa lógica, e a gente diz que essa é a regra geral das leis de proteção de dados, ele é granular, ou seja, é um consentimento para cada uma das finalidades que eu pretenda atingir com a utilização daquele dado pessoal. Então, fazendo esse primeiro resumo, se você coletou o consentimento da pessoa para uma atividade primária, e tudo ainda dentro da primeira base legal, do consentimento, para continuar mandando, se você tiver na sua mente pensando em compartilhar com parceiros comerciais, você vai ter que abrir uma segunda caixa para autorizar, para coletar o consentimento para que o seu dado seja compartilhado com o parceiro, porque pode interessar para a pessoa também, mas ela tem que consentir com essa circunstância específica. Então, esse é o primeiro caso. Quando o e-mail marketing está baseado especificamente na regra do consentimento. E aí, como eu vinha dizendo, no GDPR, você tem uma segunda situação. Quando você já estabeleceu uma relação prévia com aquele fornecedor. Então, nesse caso, tem um considerando a específico autorizando o quê? Autorizando o envio, nesse caso, independentemente do consentimento, baseado em outro requisito, que lá é critério de licitude, porque a denominação é diferente, que é qual? O legítimo interesse. E por que isso? E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque no caso do legítimo interesse, é uma continuidade, a lei, o legislador parte da seguinte pressuposição: você já é cliente da empresa X. Então, se presume, do seu ponto de vista na qualidade de titular, que você continue tendo interesse de manter uma relação com aquela empresa, com aquele fornecedor. E do ponto de vista do fornecedor, você é comprador dele. Então, ele tem já mais razões ainda para te enviar, vamos dizer, novas ofertas. E na sua expectativa, na sua perspectiva, você não é surpreendido com o envio de mensagens de produtos da mesma família, vamos dizer assim, análogos àquilo que você já adquiriu. Então, assim, exemplo banal que eu dou em aula, todo mundo já ouviu esse exemplo. Então, eu vou lá e eu compro um par de tênis, muito bem. Um par de tênis diz alguma coisa a respeito do meu gosto, ainda que eles não façam nenhuma atividade de profile. Então, par de tênis diz algo, né? Pelo menos intui alguma coisa. Então, é natural, tanto para o titular, no caso eu que comprei o par de tênis, eu continuar recebendo ofertas, por exemplo, de artigos esportivos. Então, lá, camiseta, short, boné, sei lá, tudo aquilo que você considerar que possa fazer parte da mesma família. E a empresa que já tem essa relação comigo, é legítimo ela te enviar. Você não vai ser surpreendido, esse é o ponto, né? Aquilo está dentro de uma caixa lógica, especificamente da continuidade do relacionamento que se estabelece entre o consumidor e o fornecedor. Nesse caso específico, você pode sim enviar independentemente do consentimento. Mas veja, Brasil é Brasil, União Europeia é União Europeia. Lá está explícito onde? Está explícito no GDPR. Aqui a gente tem até o legítimo interesse mais flexível na LGPD, lá no artigo 10. A gente não sabe especificamente como ajustar o artigo 10 às atividades de marketing, mas tende a ser a mesma lógica, ou seja, que será permitido, essa é uma pressuposição minha, dentro desse paralelismo LGPD-GDPR, tenderá a existir a mesma lógica. Qual lógica? Se você já manteve uma relação contratual com a empresa, é perfeitamente possível você utilizar o legítimo interesse. Mas aí você tem que tomar cuidado com alguma coisa. Por exemplo,
Hoje muitas empresas trabalham em lógica de marketplace, né? Então vamos supor, eu comprei um par de tênis numa loja e essa loja é um marketplace, ou seja, tem um portfólio gigante de produtos que ela disponibiliza lá no site dela. Então, se eu comprei um par de tênis numa loja que trabalha numa loja que trabalha numa lógica de marketplace, será que pelo mero fato de eu ter comprado aquele par de tênis naquele fornecedor A, vamos dizer assim, será que é legítimo essa empresa me enviar, por exemplo, materiais publicitários de pneus, por exemplo? Qual é a relação, ou colchões, qual é a relação que o colchão tem com um par de tênis? Eles não fazem parte da mesma família. E pode ser que, por exemplo, me manda pneus, pode ser, eu nem tenho carro, é evidente que aquilo não tem uma conexão lógica com aquele par de tênis, muito embora a gente esteja falando, no caso, para usar a linguagem da LGPD, do mesmo agente de tratamento, do mesmo controlador, né? Então, ele tem os seus dados, aquilo foi para uma finalidade específica. Então, considerando que a lei, ela sempre objetiva uma parametrização das expectativas do titular com relação ao agente de tratamento, na minha opinião, tem que tomar cuidado para você não abrir de uma maneira em que isso surpreenda o titular, né? Tem até quem diga, isso já ouvi a primeira vez na Europa e hoje algumas pessoas já falam aqui no Brasil, que tem uma teoria, né? Que é um teste, que é uma brincadeira isso, né? Que é o teste do susto, né? Então, assim, quando você, pelo olhar do titular, você não surpreenderá o titular com relação ao, né, da parte dele, com o recebimento de um determinado produto, né, na qualidade de oferta dentro do e-mail marketing, né? Então, essa é a primeira lógica. Muito bem. Então, tudo isso para falar, primeiramente, da questão do e-mail marketing. Mas como eu estava falando, as questões relativas ao inbound marketing inclui muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas, que nem vai dar tempo de falar hoje, né? Então, hoje a gente trabalha de uma maneira muito diferente, porque o marketing, no geral, ele trabalha... Hoje, foi substituído aquele placement, né? Aquela coisa que você pagava lá, o outdoor, e aí atingia... Qualquer pessoa que passasse de carro naquela avenida ia ver a propaganda do sapato, a propaganda do não sei o quê, a propaganda do hotel, a propaganda não sei o quê. Hoje, o marketing, ele é filtrado com base para a sua própria otimização nos interesses das pessoas, né? E aí, isso vai chegando num grau de sofisticação, e depois eu gravo outra live para falar, por exemplo, das questões dos cookies, né? Que estão super relacionadas, inclusive, eu já até gravei alguma coisa, né? Tá lá no YouTube, com relação aos tipos de cookies, como fazer as coletas dos consentimentos nos cookies, porque os cookies são medidores, né, de interesses, né, em algumas categorias são medidoras do interesse, mas ainda não aprofundando tanto nisso e não aprofundando tanto numa outra coisa que existe, que chama Real-Time Bidding, vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar do SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Então, o que acontece, né? Você tem algumas atividades em que você vai buscar a atração do seu cliente por intermédio do quê? Da busca, logicamente, isso serve para ranqueamento no Google, mas também serve para a sua entrega de valor, de modo a que você consiga estabelecer um início de relacionamento com aquele cliente, né? E aí você precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, eu vejo muito hoje pessoas ofertando e-books, infográficos, coisas que servem para algumas finalidades do ponto de vista do controlador. Serve para, dependendo daquilo como é construído, para ranquear aquela empresa dentro do buscador do Google, né, que é o mais conhecido, e serve também para você coletar e-mails, para que você depois faça aquilo que eu vinha falando agora, que é a atividade de e-mail marketing, né? Que na verdade, pela lógica, deveria falar primeiro dessa para depois falar do e-mail marketing, mas eu comecei falando pelo e-mail marketing, mas tudo bem, tanto faz. Então, o que acontece? Você pode fazer? Pode, claro que pode fazer, mas aí você também tem que tomar determinados cuidados, né? Então, por exemplo, quando você coloca lá que você vai disponibilizar um e-book para alguma pessoa, né?
Então, veja, já existe um questionamento sobre a obrigatoriedade de você deixar o e-mail ou não deixar. Então, fica a critério de vocês. A gente não sabe como a NPD irá entender a respeito disso, se é uma coisa compelida, né? Se você compele a pessoa. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema se você disser, deixe o seu e-mail, o seu e-book será enviado para o seu e-mail. Eu não vejo problema nesse modelo específico, né? Você vai enviar um link lá no e-mail da pessoa. Nesse momento você coletou o e-mail, gente, tem que ser realista. Por que você coletou o e-mail? Porque você quer o e-mail daquela pessoa para alguma coisa. Mas, se aquela pessoa forneceu o e-mail para baixar o e-book, é aqui que está o pulo do gato. Se ela forneceu o e-mail porque ela queria aquele e-book, ela forneceu o e-mail para uma finalidade específica. Qual? Baixar o PDF. Ponto final. Isso autoriza o controlador a enviar subsequentemente o e-mail marketing para a pessoa? Não, não autoriza. Vocês percebem que são finalidades distintas. Você fala assim, meu Deus do céu, eu dei o meu e-mail porque eu queria o e-book. Justo, tudo bem. Recebi lá no meu e-mail o link para baixar o e-book de um tema que me interessa. Eu Viviane, faço lá um e-book. LGPD Marketing. E falo, gente, querem baixar o e-book? Deixa o e-mail e eu mando lá no seu e-mail, você baixa lá o seu PDF. Muito bem. Justo. Agora, será que eu, que coletei o teu e-mail para você baixar o e-book, será que eu posso pegar o seu e-mail e automaticamente colocar onde? Colocar na minha lista de e-mail para eu prospectar vocês para outras coisas, por exemplo, no meu caso, como cursos, isso e aquilo? Não automaticamente. Por quê? Cada tratamento tem que ter a sua lógica autônoma. Então, nesse caso, se o teu interesse é, de fato, coletar aquele e-mail para ele fazer parte da sua lista de e-mails, para você fazer o envio do seu material, do que quer que você venda, do que quer que você faça, o que você tem que fazer? Você pode coletar o e-mail, enviar o link para a pessoa. Essa é a finalidade A, baixar o e-book, entre aspas, ou qualquer outra coisa que você queira oferecer. Muito bem. Você vai ter que abrir, dentro da granularidade, uma segunda caixa de consentimento. Que qual é? E não dá para você engambelar a pessoa e colocar tudo junto. Isso é nulo. Tem regra explícita na LGPD, você não pode criar um consentimento com autorizações genéricas. Está lá, é regra da LGPD, não pode, é proibido colocar tudo no mesmo pacote. Então, você teria que, coleta o e-mail para poder enviar o link ou o material, já o PDF já baixado, sei lá, no e-mail da pessoa. Muito bem. Mas eu quero, hipoteticamente, pegar aquele e-mail e continuar mandando outras coisas para a pessoa, porque no fundo é isso que a pessoa está interessada. Ela não está interessada em te dar o e-book, ela está interessada em ter o seu e-mail. É evidente, gente, é evidente. Só que, do ponto de vista do titular, ele pode, teoricamente, dizer o seguinte, eu só quero mesmo o e-book. E qual seria a maneira de você poder utilizar o e-mail daquela pessoa, de acordo com a LGPD, para você prospectar outras coisas que você ofereça. Serviço de consultoria, sei lá, qualquer coisa que você ofereça. Qual seria a maneira? Você teria que abrir uma segunda pergunta ali do lado da questão do deixe seu e-mail para eu enviar o seu infográfico, sei lá, para o e-mail do cara. Você vai ter que abrir uma segunda pergunta, porque a finalidade é distinta. Então, você teria que perguntar para a pessoa, você deseja receber outras comunicações relativas ao assunto, por exemplo, proteção de dados? E essas atividades, elas não se conectam necessariamente. Então, podem acontecer algumas coisas. Primeira coisa, a pessoa, ela dá o e-mail, porque ela tem um interesse específico em baixar aquele material, e ela concorda também, porque ela está estudando, ela quer aprender o máximo de coisas, quem sabe, se você vende alguma coisa, ela, enfim,
pode interessar ela e ela concorda com o envio. Se ela concordar com o envio, para onde vai? Esse e-mail pode entrar na sua lista para você poder fazer a prospecção. Muito bem. Aí pode acontecer uma segunda situação. Ela concordou na primeira perspectiva em enviar o e-mail, em dar o e-mail dela para você enviar o link de um determinado material no e-mail dela, mas ela pode discordar, ela não quer receber mais nada seu, ela quer exclusivamente esse tópico 1. Qual é o tópico 1? Apenas receber aquele infográfico, aquele book, aquilo que você estiver ofertando lá. Se ela não concordar especificamente com o envio de circunstâncias análogas, né? Então, nesse caso específico, você não poderá fazer. Tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas se você for olhar em termos restritivos, né? Porque você vai poder entender assim, isso está dentro da lógica do legítimo interesse, né? Então, é uma linha tênue, porque nesse caso você não estabeleceu uma relação prévia, contratual, né? Ali não houve uma relação contratual. Quando há relação contratual, é evidente que você não precisaria tecnicamente dessa segunda caixa para nada, porque aquilo já decorreria da existência de uma certa consistência ali em termos de, vamos dizer assim, de materiais propriamente ditos que fossem encaminhados na sequência. Nesse caso, a gente vai ter que aguardar, porque ninguém sabe como a ANPD vai avaliar essa circunstância específica. Eu estou dizendo de uma maneira muito restritiva qual é o cenário ideal, né? Ou, no mínimo, você tem que informar especificamente que a pessoa irá receber materiais análogos, mas ela pode ainda assim divergir disso, né? E pode também sair a qualquer momento, porque na realidade a lógica da proteção de dados é essa, inclusive no marketing. Você tem que abrir caixas de consentimento, quando o consentimento for a base, específicas para cada uma das finalidades. Bom, sobre marketing, teria muitas outras coisas para falar. Eu poderia dar aqui uma aula inteirinha, até que eu já falei, até já gravei algumas coisas sobre cookies, todas as maneiras de você, por exemplo, elaborar uma política de cookies, que aí você cai na questão do consentimento, é um ambiente à parte do aviso de privacidade que está exteriorizado no site. E os cookies, vários dos cookies dependem, de fato, para você poder utilizar, do consentimento. Consentimento qual? Específico para cada modalidade, para cada classe de cookies, que os cookies têm naturezas diversas. Aí, se você quiser avançar ainda num aspecto mais sofisticado, eu vou gravar uma aula sobre isso, sobre real-time bidding, que é uma coisa que provém dos cookies, como é que acontecem as questões dos leilões online, né, instantâneos, sobre você, do ponto de vista dos anunciantes mostrarem aquela coisa, ontem eu estava pesquisando passagem aérea, hoje apareceu um monte de passagem aérea aqui na minha cara, aqui quando eu abri o computador. Sim, isso não é obra da mágica de nada. O anunciante que te mostrou a tal da passagem aérea, não sei se você sabe disso, ele ganhou um leilão. É feito um leilão. Gente, tô mal, tô toda alergênica hoje. É um ambiente que se dá nos bastidores e que você não enxerga. Então, quando aparece o anúncio daquilo que você procura, eu estava falando disso ontem, pesquisei um negócio e apareceu. Aquilo apareceu por força de um leilão entre anunciantes que aconteceram e que você nem percebeu que aconteceu. As empresas pagam num leilão que se chama real-time bidding, anotem isso, para ganhar o direito de, naquele site, apresentarem um anúncio a você. Mas aí eu vou gravar uma outra live. Então é isso, meus queridos. Hoje eu queria só, de fato, falar um pouquinho do marketing, que é uma coisa que as pessoas têm perguntado muito. A lei não vem para acabar com os negócios, ela não vem para acabar com o marketing, ela não vem com nada disso. A lei vem, na verdade, para regulamentar, né? E para honrar sempre as questões específicas, né, do princípio mesmo da autodeterminação informativa, né, ou seja,
você fica sempre na prerrogativa de você ter o direito de decidir se você quer receber aquilo ou não quer receber aquilo, né? Como vocês, quem me conhece mais, tem muitas pessoas aqui que me conhecem de uma maneira mais próxima, sabe que eu não sou nada radical, né? E eu acho, é por isso que eu gosto da produção de dados, né? Porque eu não sou assim, aquela pessoa mega radical nem nada. Eu procuro ser técnica do ponto de vista da lei, concordo com o que está na lei, que eu acho que é uma questão de razoabilidade, de regência, né? Do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né? Nós vivemos numa sociedade, a sociedade tem regras, né? Então é apenas uma questão de encontrar os caminhos dentro da lei para continuar realizando aquilo, né? Então, não é como as pessoas, não pode mais nada, não sei o que. Sim, claro que haverá algumas restrições, mas essas restrições, se vocês forem analisar, elas fazem sentido. Por exemplo, como que eu posso ficar mandando e-mail para milhares de pessoas vendendo bases de dados, aquelas coisas que você recebe, tipo, tipo, eu sou mulher, né, óbvio. Recebe coisa lá de sexo erótico, de homem, não sei o que, tipo, aquilo não tem conexão comigo. Então, além de tudo, além de ser uma coisa que desatende, né, na perspectiva do titular, também não é funcional sequer para o agente de tratamento, porque ele está colocando esforços em coisas que não vão gerar absolutamente nada. Não vou gerar nada para ele, né? Porque eu não vou ser uma compradora de Viagra, de não sei o que, entende? Eu tô colocando coisas que eu recebo isso, falo, meu Deus, socorro. Então, o ponto é o seguinte, a lei, ela obedece toda uma lógica que ela é racional, As pessoas muito tempo ficaram trabalhando com quantidade, quando elas deveriam, presta atenção nisso, priorizar a qualidade dos seus leads, a qualidade das pessoas com as quais elas se relacionam. Viviane, você tem uma lista de e-mail marketing? Tem, claro que eu tenho uma lista de e-mail marketing da Next Law Academy. A minha lista de e-mail marketing, ela decorre da manifestação das pessoas que querem receber meus conteúdos, né? Que querem receber cursos, que querem receber quando eu vou dar uma masterclass gratuita, isso, claro, quem quiser sai a qualquer momento, tal. Adianta eu alimentar uma lista com milhões e milhões de pessoas que não estão nada interessadas em produção de dados? Claro que não. Para mim, eu nem quero essas pessoas. Eu nem quero, para mim não serve para nada. Porque e-mail marketing é uma coisa complexa. A ferramenta de automação, para vocês terem uma ideia, ela cobra por faixas de quantidade de pessoas que você tem. Para que eu vou pagar mais, por exemplo, para ter milhões e milhões de pessoas, se aquelas pessoas não vão ser aproveitadas? Elas nunca vão ser, entre aspas, minhas consumidoras, vamos dizer, das coisas, dos meus conteúdos ou de qualquer outra coisa gratuita ou paga que eu faça, né? Eu faço muita coisa gratuita também, como isso aqui, por exemplo, né? Então, o ponto é o seguinte, o e-mail marketing não é pecaminoso, mas você tem que entregar o e-mail marketing para quem quer receber aquilo que você tem a oferecer. Não adianta forçar a barra. Eu sou da lógica que não adianta forçar a barra com nada na vida, gente. Não adianta forçar a barra. Quem força a barra sempre se estrepa. Não serve pra nada isso. Você se engana. Você acha que você tem, como a história do cara lá, do dono daquela imobiliária, de uma grande imobiliária que tinha milhares. Ele tinha orgulho de dizer que ele tinha milhares e milhares de pessoas. Na hora que ele tacou lá o consentimento, baixou 70% daquilo, ele ficou com 30% da história, né? Então, o que significava aquilo? Significava que ele estava se enganando. Porque ele achava que ele tinha milhões ai, que lindo, eu mando e-mail para milhões de pessoas, botava o marketing dele para trabalhar, não servia para nada. Porque 70% ali daquele pessoal não estava nada interessado em comprar as coisas dele, né? Provavelmente ficava já na quarentena, no spam, ou quando entrava na caixa mesmo, já clicava aquele que você selecionava lá, multisseleção e deletava tudo, né? Então não adianta nada, gente. Vamos trabalhar com a razoabilidade, não vamos forçar as coisas. Vamos ter a certeza, no caso das atividades de marketing, que a gente está entregando o nosso querido trabalho, o nosso valor a quem queira, né? Não adianta você vender para quem não queira, né? Não adianta você vender para pessoas tentar vender para pessoas que não tenham o menor interesse. Se elas tiverem interesse, ou se você quiser criar o interesse, você dá coisas de graça e as pessoas chegarão e sinalizarão para você que elas têm interesse naquele tipo de coisa que você faz, naquele tipo
de conteúdo que você pode oferecer, naquele valor que você pode entregar para essas pessoas. Certo, meus queridos? Olha, eu peço desculpa porque essa live aqui, eu vou falar uma coisa. Caiu o celular, meu olho tá mega irritado. Eu devia, como disse aqui uma moça no início, estar com óculos de sol. Deu tudo errado, meu nariz escorrendo, tá tudo errado. Mas já é o que eu falo, façam. Pode não ser perfeito, mas vamos em frente. Agora eu vou desligar aqui, vou até tomar um café com óculos escuros que eu tô morrendo aqui. Façam, porque é melhor fazer do que não fazer, né? Pelo menos eu passei aqui alguns recadinhos pra você. Amanhã acho que eu vou estar melhor. Eu tô com alergia, né? Não sei do que. Acho que é pólen. Eu tô aqui na praia, né? Como vocês viram. Pólen. Tem muita árvore aqui e eu fico... Então, é isso, gente. Então, façam sempre. Derruba celular, espirra no meio da live, entra coisa no olho, não faz mal. Façam. Fiquem firmes. É isso. Feito melhor que perfeito, feito melhor que perfeito, feito melhor que perfeito. Não tenho medo do ridículo. É alergia, Roberta. Assim, ó. Não tenho medo do ridículo. Se alguém achar ridículo, dane-se. As outras pessoas aproveitaram. Foi uma aula. Então, valeu. Eu entreguei algum valor pra vocês, mesmo com o olho irritado, com o rímel borrado, espirrando, com o celular caindo. Tá tudo improvisado aqui em cima de um pote de plástico de cozinha. Eu não trouxe meu tripé, esqueci. Então é isso, meus queridos. Eu vou continuar agora nas lives. Estamos aqui em férias, mas a proteção de dados não espera. Continuamos sempre por aqui para entregar conteúdos para vocês, né? Então, não sei se sempre às 9 horas, né? Que agora eu tô dormindo um pouco mais. Mas, e hoje eu tentei entrar às 9, mas eu tive que mudar aqui a rede 1000 vezes, que a coisa também não rolou. Hoje foi uma conspiração. Então, eu tô tão feliz que eu consegui. Tudo dizia que não era para eu fazer essa live. O olho chorando, a rede não funcionando, a rinite atacando. Eu falei, não, agora eu vou, gente. Faz 3, 4 dias que eu não faço live, esse negócio de feriado, você fica meio desconectado. Eu preciso, não posso continuar, não posso largar, tem que continuar. Tá bom, gente? Então, não se impressionem com as conspirações negativas. Desafiem as conspirações e sigam em frente. Vão em frente. Ah! E pra quem perguntou aí, o que é esse negócio de TSD que você botou lá no seu stories? O que é esse método TSD? Esse método TSD, vou falar só isso. O povo tá me chamando aqui pra tomar café. Esse método TSD que eu coloquei no stories ainda tá lá. Os trilheiros raiz já sabem. É um método que eu criei. Criei não, brincadeira, né? Que eu falei assim, tipo, do nada, mas agora eu já introjetei, que se chama método todo santo dia. Então, gente, tudo que vocês tiverem, tudo que vocês quiserem fazer na vida, criem a rotina de todo santo dia, se organizarem para fazer. Qualquer que seja a coisa, tipo emagrecer, todo santo dia. Não sei o que, todo santo dia, todo santo dia. É o único método que funciona para você chegar efetivamente a um bom... Exatamente. Walter, você chegar a um bom resultado. Você fazer uma coisa hoje e fazer a outra daqui a 2 semanas, melhor nem ter feito, porque não serve para nada. Então, queridos, na proteção de dados, leia uma coisinha por dia, mas que seja assim, uma coisa que você olhou no LinkedIn, mas todo santo dia estejam com isso, gente, estejam com isso. Agora as turmas novas, a turma nova dos trilheiros tem módulos específicos de rede social, de LinkedIn, tem um monte de coisa. Publica todo santo dia. É assim, todo santo dia. É o meu método. Eu vou registrar. Método TSD. Todo santo dia. Faça por quê? A gente só consegue sucesso com 2 coisas. Constância e consistência. Não adianta você falar assim, um dia eu vou dar receita de bolo e falar de produção de dados. Não adianta. Então tem que ter coerência, né? Entre o que eu tô falando. Então, é isso. É consistência, coerência e constância. São 3 Cs. Então é método TSD. Então façam, gente. Meu filho tá aqui, né? Que vem de BH, meu filho é publicitário. E a gente tava conversando sobre isso, porque ele corre, né? Aí ele falou, tem dia que eu tô assim morto. Aí ele fala assim, pra falar de coisas de marketing, né? Fala assim, o melhor slogan que existe é o da Nike. Just do it. Tipo, se arrasta da cama, vai e faz.
vai e faz, entendeu? É assim, just do it, vai, faz o que eu fiz aqui, vai que vai, chorando, não tem problema. Façam, pelo amor de Deus, todo santo dia, gente, todo santo dia. É isso que vai levar vocês para uma condição melhor em tudo aquilo que vocês quiserem, tudo aquilo que vocês quiserem, saúde, vida profissional, se quer se tornar excelente em alguma coisa, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Beleza? Cumprindo a regra, eu tô amanhã aqui. Beijos, queridos. Tchau, tchau.